Maria do Carmo, uma senhora de 46 anos, dona de casa, trabalhava somente em sua residência, né? Uma pessoa normal. Acabou também indo por esse caminho de uma cirurgia barata, acabou sendo o cliente dele, o paciente dele. E também a cirurgia dela não foi muito bem executada. Teve algumas lesões, algumas anomalias, e ela, como uma pessoa igual a nós, queríamos o quê? A reparação daquela cirurgia. E, para tanto, ela cobrava do Fará que ele encaminhasse ela a outro médico, amigo, ou que ele pagasse um outro médico para fazer essa reparação. O que era negado pelo Fará. O Fará queria era ele mesmo reparar aquele erro. Mas aí já não, problema da confiança. A vítima já não tinha mais confiança nele, achava que poderia ocorrer algo mais grave. E de tanto ela ir na clínica para que o Fará desse esse atendimento, ela acabou por encontrar outras mulheres que também tinham sido vítimas do Fará, que estavam passando na mesma situação, que estavam indo fazer uma nova visita a ele, para que ele também resolvesse o caso delas. E ela, talvez, pelo fato de ter um tempo maior ou alguma coisa assim, uma liderança, ela acabou, então, representando essas outras vítimas. Então, dá a entender que realmente ela não dava sossego a ele, né, de tantas ligações que ela fazia por dia, à noite, mas o objetivo maior era isso aí, dele fazer o reparo, não só nela, como as outras vítimas também. Ela fez seio e fez também o estômago, que ela tinha problema que eles chamam de pneuzinho, essa coisa toda, mas os cortes, pelas fotos dá para ver que realmente não era um corte de linha reta, eram umas coisas, parecia retalhada. Então, uma pessoa que não tinha capacidade para fazer essa cirurgia. Bom, isso começou a ser vinculado na imprensa, né? Pelo simples fato de eles ouvirem as fitas gravadas por ele, pelo médico, ela insistindo em falar com ele, querendo acertar algumas posições, mas justamente era o problema da cirurgia. E aí acabou a população entendendo que realmente ela teria algum caso com ele, que não foi comprovado em momento algum. A mulher dá muito valor pelo corpo que ela tem, então ela queria essa reparação o mais rápido possível. Ela ligava direto, o dia inteiro, atormentava, porque, imagina, uma mulher que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica e dá errado, ela só tem aquilo na cabeça, ela quer, o mais rápido possível, fazer uma reparação daquele problema, né? Então, acredito que ela ficava insistindo justamente por esse fato. Toda vez que se alega um crime, a gente precisa saber se realmente aquilo existiu. Principalmente quando alguém vem contar, olha, eu acho que fulano matou ciclano. Então, para saber se aquilo é verdade, a gente vai fazer uma verificação. A perícia também é acionada para verificar se encontra isso. Assim que a perícia começou a abrir os sacos, aí então foi possível então ver os restos mortais da vítima. Realmente, então, era braço, perna, tronco, a cabeça. Era uma cena de horror que nós estávamos assistindo ali, na qual o perito tentou fazer alguma montagem, mas o espaço, o local, não era muito adequado. A gente sempre vai procurar vestígios da vítima, ou vestígios que indiquem que ali houve sangue, que houve material humano. Então, os procedimentos nesse caso são esses: a procura de material no veículo, material nos ambientes que indicariam aquele tipo de dinâmica que está sendo declarada. No caso dele, é feita a perícia nos pontos onde estão sendo declarados, principalmente nesses pontos, não que os outros não sejam feitos, mas principalmente nesses pontos que estão sendo declarados, para verificar se ali é passível mesmo de ter comportado um corpo humano, nas condições em que estavam falando que ali existia, ou seja, esquartejamento. A cabeça não estava normal, né? Essa parte estava com metade já encerada, então realmente aquilo uma coisa macabra, uma coisa que realmente foge dos padrões, né, de um homicídio, o homicídio que a gente tem acostumado a ir no local, a pessoa tomou uma facada, tomou um tiro, né, e ali está o corpo da pessoa. Agora,
dessa forma, então, se você não tem a cabeça, já começa a dificultar mais ainda de quem seria aqueles restos mortais. Primeiro, você verifica se refere a um corpo humano. Segundo, se esse corpo, por ser um corpo humano, se é identificável. E em sendo identificável, né, o que lá dentro indicaria o que causou aquilo, ou seja, o esquartejamento. Então, vamos então nos braços, porque tem a mão estava cortada do braço também, então a mão toda sem a impressão digital. Os pés também estavam sem as papilas, que são as impressões digitais. Foram retiradas as polpas digitais dos 10 dedos, das duas mãos, né, dos dedos das mãos, talvez numa tentativa de não permitir a identificação. O rosto foi parcialmente e irregularmente desfigurado. Um trabalho que me parece atabalhoado. Eu suponho que era para evitar a identificação do corpo. Eu não sei qual foi a lógica dele, né? Naquele momento, o que pretendia fazer, né? Eu suponho que, no desespero, ele queria dar fim ao corpo, né? Ou se haveria um instrumento lá dentro a ser analisado, que no caso os instrumentos dele vieram para serem analisados, onde se constatou uma mistura de sangue, porque os instrumentos ele não usava só para aquele ato, né? Mas todos esses fatores são verificados, inclusive se os instrumentos são compatíveis com o esquartejamento. Se aqueles instrumentos são passíveis de serem usados naquele esquartejamento, ou seja, vincular o histórico encontrado com o corpo. No local havia uma banheira daquelas antigas de ferro fundido esmaltado, onde ele começa a lavar as peças da vítima. E ali foi onde ele dissecou, ele tirou todo o líquido dessas partes. Então, o corpo acabou, cada saco daquele tinha um peso de 5 quilos, 6 quilos. Então, você vê que 5 são 30, 40 quilos no máximo, de uma pessoa que tinha seus 50, 60 quilos. Então, apesar de estar cortado, é mais fácil para transportar e uma forma até mais fácil também de você tentar esconder o corpo. E aquelas banheiras antigas, elas costumam, né, apresentar alguma sujidade. É muito difícil ela estar perfeitamente limpa, né? E estava de um branco impecável, né? Os azulejos também, os rejuntes dos azulejos muito limpos. Então, era nítido que ocorrera um processo de limpeza minucioso. O corpo estava no carro e a cena do crime ela se encontrava lavada como se fosse um ambiente cirúrgico, né? Um ambiente de clínica. Então a cena se apresentava limpa, né? Tanto é que teve que ser usado, né, no caso aí, o reagente de sangue latente. Quando nós fomos fazer o exame na clínica, e num consenso entre eu, o perito e o legista, o local exato onde ocorreu esse fato. Era uma maca que tinha numa sala, com simplesmente uma maca e um sofá individual. Um local esse, para nós, normal, como se uma pessoa tivesse ali acabado de tomar um remédio, ou tivesse um mal súbito, estaria ali aguardando com um acompanhante. Mais nada, mais nenhum aparelhamento, nada. Então acreditamos que ali era o local. E ali realmente, na hora da aplicação do reagente químico do luminol, que foi a primeira vez, o primeiro caso brasileiro que praticamente aqui em São Paulo nós aplicamos essa química, aí ficou provado que havia mais sangue no teto do que propriamente no chão. Que a gente imagina que uma pessoa cortada, o sangue vai escorrer e cair ao solo. E lá ao contrário, tinha muito no teto. Isso, a informação que eu recebi é que realmente, quando ele começou a cortá-la, o coração ainda pulsava. E o coração pulsando, logicamente, aquela pressão sanguínea fazia que as artérias maiores espirravam sangue para todo quanto era lado, principalmente no teto. Então foi uma cena de horror ali que realmente passamos até os profissionais mais experientes.